Hoje eu quero provar A mais B. Olha, as duas bonitas, duas lindas, duas maravilhosas. Cadê a tua mulher? Tá linda, essa daqui também. Não tem mais homem. Já acabou. Hoje eu vou arrumar uma mulher e ponto. Não tem mais ninguém pra pôr. Tem uma cena que se repete em consultórios de psicólogos do Brasil inteiro. Um homem entre 25 e 38 anos, sentado, olhando para o chão. Ele não está deprimido, não está com raiva. Ele só cansou de tentar entender o que se espera dele. Por que os homens estão parando de chegar nas mulheres? Entre as mulheres, muito se fala de que os homens não estão mais tendo atitude, não estão mais chegando, não estão mais passando cantadas. Mas no final, tu já se perguntou por quê? E não é porque eles são gays. Bom, alguns, eu acho. Motivo 1. Receio da humilhação pública. Talvez você, mulher, seja educada, mas tem outras periquitas que não são. Algumas, em vez de só falar não, já vai pra ignorância. Fala credo, eu nunca ficaria com você. Ou ri em conjunto no grupinho de amigas. E já imaginou o homem sendo humilhado de graça? Motivo 2. Ser acusado de assédio. Claro que tocar, chegar beijando ou tentar forçar algo é sim assédio. Mas em muitos casos não é bem isso que acontece. E os caras acabam sendo acusados injustamente. Então cada vez mais eles estão tendo receio de passar uma cantada, porque vai que eu saio daqui num camburão. E mais uma coisa, os caras estão confusos. Hoje em dia a gente não sabe mais quem namora, quem não namora. Se você tá olhando porque tá interessado ou só porque achou ele esquisito. Se você só tá perto dele pra pegar combo, bebida. Então eu também, como mulher, acho ruim que os caras não estão chegando. Mas se eu fosse eles, no clima que a gente tá hoje, acho que eu também não chegava não. Em 2024, o número de homens solteiros por escolha cresceu mais do que qualquer pesquisa previu. Não é solidão, é uma decisão calculada. A pergunta que ninguém faz é: o que mudou no custo emocional de se relacionar? Esse vídeo tenta responder isso. Gente, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Diga. O mundo hoje tá complicado, viu? Quem tiver... Gente, me escutem as meninas aí. Se você tiver um boyzinho que você tem certeza que o bicho não dá o rabo, se apregue nele, que os homens estão virando tudo viado. É mesmo? Estão virando gay, gente, tudinho. Os viados tomando de conta do mundo. Mas acho que eles são mais felizes, pô. É problema deles. Mas tu ficou com um cara que logo depois ele falou... Eu já fiquei com um viado aí sem saber, ué. E aí? Fiquei sabendo, ele dava o cu. Depois... Mas nada demais não. Mas ele E pediu dá o cu era ele, né? Não, normal. Mas também nunca mais falei Mas com como ele. você descobriu? Ele te contou? Ele pediu pra Me você disseram, um amigo botar? meu viado chegou e disse, olha, Come ele. ele me comeu. Ah, então ele botava. Ele botava. Ele era ativa. Ativa. Mas não deixava de ser afro, né? Porque é jeito independente, né? É viado de todo jeito, né, gente? Um mico que já passou. Quais? Eu não posso, já passei tanto na minha vida, gente. Já foi traída? Já. Já traiu? Ele viu uma gaia que eu perdi 10 quilos em uma semana, eu. Nossa E senhora. ele ainda buchou da menina. Cara, então ele tirou aquilo seu e botou na outra. Botou no bucho dela. Ele engravidou uma menina enquanto ele tava com você? Pouco tempo assim. Mas ela foi uma das pessoas que quando ele tava comigo, ele me traiu. E se o problema não for o feminismo, nem o machismo, nem o aplicativo de relacionamento? E se o problema for que ninguém mais sabe o que quer de verdade? E se essa confusão coletiva tiver gerado uma geração inteira que prefere a ausência ao risco? Pensa nisso enquanto o vídeo avança. 3 atitudes que os homens têm que as mulheres perdem total interesse. Assim, perdem total mesmo. Primeira delas, homem que apaga a mensagem. Homem que é broxante. Homem que apaga a mensagem é a coisa mais broxante do mundo. Tipo assim, o homem ele acha que você tem que viver em função dele. Ele tá acostumado com um monte de mulher lisa, desempregada, que não faz nada da vida e que vive em função de macho. Quando ele acha uma mulher que tem a própria vida, ele tem que ser homem o suficiente pra entender que ela tem a própria vida dela. Que ela não vive em função dele. Tipo assim, eu não vou ficar conversando com você. Não vou ficar o dia todo conversando com você. Às vezes no meu dia que eu tô lá na academia pensando como é que eu vou fazer 500 mil reais essa semana, aí você tá perguntando, ai, nossa, que linda. Ai, o que você comeu hoje? Nossa, ai, você nem me respondeu. Aí depois do nem me respondeu, vem apagando mensagem. Ô, gente, que coisa feia, que coisa sonsa. E assim, todo mundo tá no celular. A pessoa que ela realmente, ela tá focada nela, ela viu que você mandou mensagem. Ela vai responder quando ela tiver um tempo. Segunda coisa. Homem que só curte foto de mulher de biquíni, job, que tem privacy. Se afasta, meu amor. Você acha que esse homem, ele realmente não é viciado em ver conteúdo adulto? Você olha, né, o feed lá do Instagram, aparece uma mulher com uma foto na praia de biquíni. Aparece 1, 2, 3. Tem curtida desse homem.
Tem curtida desse homem influenciadora que tem privacy na gringa. Como que... Gente, isso aqui é papo de perder o interesse, assim, 100%. Pode ser o homem mais legal do mundo. Você pode já ter conhecido ele pessoalmente. Viu a curtida dele em todos os conteúdos de mulheres expondo o corpo possíveis. Cai fora, quem avisa amiga é. Por último, mas eu acho que essa daqui é a mais broxante de todas e me faz perder o interesse totalmente, eu acredito que todas as mulheres. O cara que faz o mínimo, às vezes, sei lá, te levou pra um date e depois, quando você, sei lá, não quer ter nada, tipo, você não quer levar essa relação pra frente, não sei. O santo não bateu, sei lá. Ele começa a meio que jogar na tua cara que ele fez alguma coisa por você. Tipo assim, querido, você fez o mínimo comparado ao que eu faço por mim mesma. Você não me banca, você não paga minhas contas, você me pagou o quê? Um jantar, uma sobremesa. Você achou que você fez muito, aí, fez muito. Broxante demais. Tipo assim, um homem que acha que a mulher tá em débito por ter saído com ele. E você que é mulher, jamais pense que você tá em débito com alguém porque esse cara fez o mínimo para ter acesso a você. E ele só te prova, né, com essa atitude, que ele não merece ter nada além daquilo ali. Existe um tipo de solidão que não dói imediatamente. Ela vai chegando devagar como a maré. Você só percebe quando olha pro lado e vê que construiu uma vida inteira, sem espaço pra mais ninguém entrar. Os homens de Natal não tá tendo atitude? Não estão tendo. Nenhum chegou em você? Não. E não venha dizer que eu sou seletiva e não sei o que, porque eu não sou. Quero ver se você é seletiva agora. Vem cá, meu amigo. Não sou. É não? Não, de jeito nenhum. Olha aqui, você não Basta ser homem, basta ser homem, homem. E aqui? Ó, basta chegar, Sabor, basta, homem, ó. basta ter uma atitude. Beleza, né? Ó, tudo ela- mais. hoje não ela- precisa nem ter uma beleza assim, né? Sendo hétero dá certo. Sendo hétero é o que Só não importa, pode né? ser Não? sabor hétero. Não. Mas for hétero, que nem um Hétero, macho, hétero. másculo. É, tem que entendeu? ser macho. É, tá vendo? O pessoal aqui. Macho. Ó, sente o cheiro da minha macheza. Tinha, É coragem? macho. Tinha coragem aí? É macho. Tinha coragem? Tenho. Então, bora ser feliz. É só ter atitude, rapaz. O dado que mais me surpreendeu não foi sobre homens, foi sobre o que as mulheres relataram sentir quando perceberam esse distanciamento. Não foi alívio, não foi indiferença. Foi uma confusão muito parecida com a deles. Existe uma crise dentro das relações que a gente não encontra mais homens funcionais para se relacionar. Porque eles não têm letramento nenhum de sentimento, de vida. Eles entraram numa bolha que eles não evoluíram. A gente está se especializando, a gente está discutindo os temas e parece que eles só querem se proteger e não falam. E eu entendo que isso também reflete no aumento de feminicídios. Perfeito, que a mulher se posicionar Exato. causa raiva, né? E como é que eles descontam essa raiva? Matando. Perfeito. Silenciando mais uma vez. É um trabalho de todos nós como sociedade, né? Mas nosso em educar os nossos próximos, não rir das piadas machistas que são feitas numa roda. Você vai ser a pessoa chata? A princípio, sim. Mas a gente tem que parar de reproduzir esses comportamentos. É machista, não é punir, não é crime. Mas a gente tem que parar de reproduzir. Senão a gente não melhora e não evolui como sociedade. Um país que mata mais de 1.500 mulheres por ano, ser a chata, eu acho que é o de menos. Eu acho que a gente precisa se manter viva. Até porque, pra ser chata, a gente tem que estar viva. Oi, gente, boa noite. Eu tava aqui pensando, eu tô divorciada há 2 anos. Às vezes eu paro e fico pensando, será que vale a pena me relacionar de novo? Eu pago meus boletos, pago minhas unhas, eu faço meu cabelo quando eu quero, sou uma mulher desenrolada, não fico parada, trabalho o que for preciso, não falta nada pros meus filhos. E tipo assim, se for pra entrar no relacionamento e fazer tudo que eu já faço sozinha, acho que é melhor continuar sozinha, porque, cara, hoje o mundo tá muito esquisito, entendeu? As pessoas estão se achando a última bolacha do pacote, não quer fazer nada pela mulher e acha que vai viver de quê? Pelo amor de Deus, se for pra isso, gente, eu fico sozinha, vou viajar, vou viver minha vida, vou pra Paris, me esquece. Vou começar te contando sobre um homem que eu vou chamar de Lucas. Não é um nome real, mas é uma história real. Uma composição de dezenas de conversas, relatos, comentários de vídeos, DMs recebidas ao longo dos últimos anos. Lucas tem 31 anos, tem emprego, tem apartamento próprio, vai à academia 3 vezes por semana, tem amigos, tem família presente, tem saúde. No papel, é o tipo de homem que deveria estar num relacionamento. E por muito tempo, ele acreditou nisso também.
Mas tem uma noite específica que ele não esquece. Ele estava num jantar com uma mulher que ele havia saído 3 vezes. A conversa era boa, o lugar era agradável, e em determinado momento ela disse uma frase que ele não esperava. Eu não sei se estou pronta para algo sério, mas também não quero perder tempo. E Lucas ficou em silêncio. Por fora, sorriu. Por dentro, ele sentiu algo que ele só conseguiu nomear meses depois, numa sessão de terapia: exaustão. Não dela, não da situação, mas do esforço permanente de tentar decifrar o que as pessoas querem sem que elas saibam dizer. Ele foi para casa naquela noite e não mandou mais mensagem, não por mágoa, não por desinteresse, mas porque, pela primeira vez, ele percebeu que o silêncio era mais confortável do que a ambiguidade. E a partir dali, algo começou a mudar. Tô pensando em abrir um canal no YouTube, que eu já tenho um canal, mas eu não falo sobre isso. E falar sobre isso, porque tá muita loucura o que tá acontecendo, e eu preciso ajudar, eu preciso me posicionar, e todas as mulheres que gostarem e quiserem compreender essa forma de ver e viver dessa forma, vão encontrar homens que vivem dessa forma também, e aí as coisas vão começar a fluir. Acontece que você tá procurando peixe de água doce no mar, e aí é horrível mesmo, não tem. Entendeu? Então, o que tá acontecendo é isso. E aí, o que acontece? Os homens, eles vão parar de chegar nas mulheres. Os homens nas festas, eles vão parar de chegar, devido a tudo que tá acontecendo. Todo o posicionamento, todas as coisas das mulheres. Isso que teve cliente meu que falou que não chega mais em mulher, em festa nenhuma. Significa que ele não presta? Não. Significa que é tanta coisa que tá acontecendo que é assim que eles estão... Por que homens mais novos estão evitando mulheres da própria idade? Superficialidade atual, jogos emocionais, maturidade, mulheres mais velhas são mais diretas, então menos joguinhos. Só que muitos querem o benefício da maturidade, sem oferecer maturidade também. Aí o bicho pega. Então é o que eu sempre estou repetindo aqui, não é sobre idade, mas sobre a intenção que tem nesse relacionamento. Quando você está disposto a viver uma história com dignidade, com honestidade, com uma boa intenção, tudo vai fluir muito bem e ambas as partes vão sair vencendo, vão sair ganhando. Mas quando a intenção é buscar acolhimento, buscar a fuga de responsabilidade, aí é desonesto, aí é objetificar o outro, é encontrar uma facilidade para suprir os próprios desejos. E isso tanto faz o homem ou a mulher, tanto faz. E você já pensou nisso? Já analisou todas as possibilidades? E se alguém chega, você fica logo emocionada e a vaidade já fica falando mais alto? Ou você mede, você analisa e realmente tem clareza para tomar uma decisão? Essa história não é sobre Lucas. É sobre uma mudança de comportamento que está acontecendo numa escala que poucos estão dispostos a encarar de frente. Estamos num momento em que o afastamento masculino dos relacionamentos românticos deixou de ser um fenômeno marginal e se tornou uma tendência documentável. Não estou falando de movimentos radicais, de grupos de ódio ou de extremismos. Esses existem e são problemáticos, e não é sobre eles que esse vídeo trata. Estou falando da grande maioria silenciosa, o homem comum, aquele que não faz post, não tem manifesto, não culpa ninguém. Ele simplesmente parou de investir na possibilidade de um relacionamento e escolheu conscientemente uma vida centrada em si mesmo. O que está por trás disso? A resposta fácil seria jogar tudo na conta das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento ou das mudanças culturais provocadas pelos movimentos sociais dos últimos 10 anos. E essas coisas têm sim um papel na história, mas a resposta verdadeira é mais complexa, mais humana e, curiosamente, mais universal do que qualquer narrativa simplista consegue capturar. Tá cada dia mais difícil encontrar um homem com valores, com uma conversa boa,
assim, com uma mente e que seja uma companhia agradável. Porque as pessoas que eu tenho conversado, eu classifico em 2 grupos. Tem aquele grupo que você está conversando virtual, é uma pessoa maravilhosa, uma conversa boa. Você entende, assim, que se essa pessoa estivesse ali com você, seria uma companhia agradável, vocês iriam rir, então seria muito tranquilo, muito sereno. Você ia apostar que daria um relacionamento muito bom. Mas a pessoa tá longe e às vezes acontece de esfriar a conversa, parar por ali, ou continuar conversando e ficar só nisso. Às vezes você conhece a pessoa e não é nada daquilo. Alguma coisa te desagrada ali na prática. A pessoa é de longe, né? E fica difícil encontrar e acaba se encerrando ali aquele possível, né, relacionamento. E o segundo grupo, que é os caras que você conhece virtualmente e que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo com esses homens? Porque assim, não é porque é essa geração nova que pensa diferente, tem uma mentalidade totalmente diferente das nossas, consequentemente as afinidades e os gostos é diferente, então não é compatível. Não é isso, eu tô falando de pessoas da mesma idade que eu, mas que parece que não tem a mesma idade, porque fala umas abobrinhas e fala umas coisas. Eu não tô entendendo se é o mundo que nós estamos agora, que parece que os valores mudam, e até as pessoas que têm 40, 50, 60 anos acabam sendo influenciado, né, pelas mídias e começam a pensar diferente e pensam totalmente diferente do que eu acho que deveria ser. Uns valores, por exemplo, companheirismo, cavalheirismo, papel de homem muito bem certinho, né? De fazer gentileza, de ser o homem da relação, no sentido de ser protetor, de ser cavaleiro, de ser gentil. Não, isso parece que, né, foi influenciado de alguma forma nessa mentalidade mesmo de alguém que tem 50, 60 anos, parece. Então eu classifico em 2 grupos. Esse que parece ser um cara espetacular, mas tá longe por algum motivo, você não vai encontrar. A pessoa não investe, né, tempo e dinheiro pra ir te conhecer. E aí acaba por aí. Porque eu já namorei pessoas que estavam morando muito longe de mim. E isso não foi empecilho. Porque quem quer, né? Quem não quer, desculpa, né? Esse ditado. E é assim mesmo. Mas esses 2 grupos a logística, alguma coisa, né? Não dá certo encontrar essa pessoa que no virtual era incrível. Ou então, já no virtual você percebe que a pessoa parece, não sei, que mundo que ele tá vivendo. Aí eu fico pensando, tá difícil demais encontrar uma pessoa, né, que tá um pouco mais ou menos alinhado ao que a gente quer pra nós, não é? Me conta que isso também tá te incomodando, porque a mim está. Então eu acho que milhões de vezes é melhor ficar sozinha. Você tem paz de espírito e tranquilidade. Nossa, uma mente mais boa, porque de problema, de enjoamento. Vamos falar sobre o que mudou no custo emocional de se relacionar. Existe uma equação implícita em qualquer relacionamento: o que eu ofereço versus o que eu recebo. E não estou falando isso no sentido frio ou transacional. Estou falando da percepção emocional que toda pessoa tem quando avalia se vale a pena se expor, se abrir, se comprometer. Essa equação sempre existiu. O que mudou foi a percepção de risco de um lado da balança. Há algumas décadas, os papéis nos relacionamentos eram rígidos, previsíveis e, convém dizer, profundamente injustos para as mulheres. As expectativas eram claras, mesmo que opressoras. Havia um script. Hoje, esse script foi rasgado, e isso é, em muitos sentidos, uma evolução necessária e positiva. As mulheres ganharam autonomia, voz, poder de escolha. Mas ninguém sentou com os homens e explicou como funcionaria o novo roteiro. Não porque haja uma conspiração, mas porque ninguém sabia. O roteiro novo ainda está sendo escrito, e é nesse espaço vazio, nessa falta de clareza, que muitos homens simplesmente saíram do palco. Não porque não querem se relacionar, mas porque não sabem mais como. E mais importante, porque o custo de tentar e errar ficou alto demais em relação à recompensa percebida. Existe uma palavra que aparece com uma frequência perturbadora quando você conversa com homens sobre relacionamentos hoje: risco. E quando você aprofunda, descobre que esse risco não é só emocional. Ele é social, financeiro, identitário. Um homem que se envolve num relacionamento mal gerenciado hoje pode sair com a autoestima destruída, com a rede social comprometida, com a saúde mental abalada.
Isso sempre foi verdade para as mulheres, e elas passaram décadas aprendendo a nomear, denunciar e se proteger disso. Agora, de forma mais silenciosa e menos articulada, os homens estão chegando à mesma conclusão. Relacionamentos mal construídos custam caro. E a solução que muitos estão encontrando não é buscar relacionamentos melhores, é simplesmente não buscar. Aqui está a ironia dolorosa. Justamente quando as mulheres conquistaram mais liberdade e autonomia dentro dos relacionamentos, uma parte significativa dos homens decidiu que não quer mais estar presente neles. Não é retaliação, não é punição. É uma retirada estratégica baseada num cálculo que faz sentido dentro da lógica individual de cada um e que, coletivamente, está criando uma geração de pessoas solitárias que não sabem exatamente como chegaram até aqui. Preciso falar sobre os aplicativos de relacionamento, não como vilões, mas como aceleradores. Eles fizeram algo com a psicologia dos relacionamentos que nenhuma outra tecnologia havia feito antes. Transformaram pessoas em produtos e transformaram o interesse genuíno em comportamento de consumo. Num aplicativo, você não conhece alguém, você avalia alguém. E o problema com avaliar é que você desenvolve um paladar muito mais exigente do que sua capacidade real de conexão consegue sustentar. Para os homens, isso teve um efeito específico. A lógica dos aplicativos recompensa quem tem mais fotogenia, mais humor superficial, mais status visível e penaliza quem tem mais profundidade, mais vulnerabilidade, mais complexidade. E quando um homem passa meses ou anos num sistema que consistentemente não o recompensa, acontece uma das duas coisas. Ou ele se transforma, geralmente numa versão mais superficial de si mesmo, ou ele sai do sistema. Muitos estão saindo. Mas saindo para onde? Esse é o ponto que poucos discutem. Existe um conceito da psicologia que se chama aprendizagem por reforço negativo. Em termos simples, quando você tenta algo repetidamente e só recebe punição, seu cérebro aprende a não tentar mais. Não porque você seja fraco, não porque você seja medroso, mas porque seu sistema nervoso faz uma leitura racional do ambiente e conclui: essa ação não vale o esforço. E isso é exatamente o que está acontecendo com muitos homens em relação aos relacionamentos. Eles tentaram, foram rejeitados, tentaram de novo, foram mal interpretados, tentaram de outra forma, foram julgados. E num determinado momento, o cérebro simplesmente para de associar buscar relacionamento com uma possibilidade positiva. Ele passa a associar com dor, com confusão, com perda. O problema é que esse processo raramente é consciente. O homem não acorda um dia e decide: hoje eu vou me fechar para relacionamentos. Ele vai aos poucos deixando de tomar iniciativa, vai se tornando mais cômodo, vai encontrando satisfação em outras áreas da vida: trabalho, hobbies, amizades masculinas, projetos pessoais. E um dia olha para o calendário e percebe que faz 2 anos que ele não foi numa primeira conversa com intenção real. E a sensação que ele tem não é de perda, é quase de alívio. Esse alívio é real e também é um sintoma de algo que precisa de atenção. Quero falar sobre algo que raramente entra nessa conversa: o que os homens não aprenderam sobre si mesmos. Há uma geração inteira de homens que cresceu com uma mensagem muito clara sobre o que significa ser homem num relacionamento: provedores, protetores, estáveis, racionais, sem drama. E essa mensagem, por mais limitante que seja, tinha pelo menos uma coisa a seu favor. Ela era simples. Você sabia o que se esperava de você. A geração atual cresceu sem esse manual, ou mais precisamente, cresceu num momento em que o manual antigo estava sendo descartado, com razão, mas o novo ainda não estava pronto. E no vácuo entre os dois, muitos homens não desenvolveram o que podemos chamar de inteligência emocional relacional, a capacidade de entender seus próprios sentimentos, comunicar necessidades, tolerar ambiguidade afetiva, navegar conflitos sem colapsar ou explodir. Não é culpa deles individualmente, é um déficit geracional, e esse déficit, combinado com um ambiente externo mais complexo e exigente, criou uma combinação explosiva. Homens que não sabem se relacionar consigo mesmos, tentando se relacionar com pessoas que também estão descobrindo o que querem, num sistema tecnológico que acelera a superficialidade. O resultado? Distância. E distância, ao longo do tempo, vira costume,
E costume vira identidade. Deixa nos comentários o que ficou com você. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma pergunta sem resposta ainda. Esse espaço é exatamente para isso. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Não como um favor para mim, mas porque esse tipo de conversa é raro. E raro precisa ser cultivado. Até a próxima. Cuida de você.